E aí, pode sim, como vocês estão? E mais uma vez estamos aqui para conversar e contar a história de um tema que foi escolhido por ser antigo e ao mesmo tempo atual. Dá para imaginar? Eu espero que sim, porque o tema de hoje é estética. Como muitos de vocês devem saber, a estética surgiu há muito tempo atrás e é extremamente presente até hoje. O que é estética na filosofia? É importante saber que o estudo da estética, tal como concebido hoje, tem sua origem na Grécia Antiga. Mas foi por volta de 1750 que o filósofo Alexander Baumgarten utilizou e definiu o termo estética como sendo uma área do conhecimento obtida através dos sentidos. A estética passou a ser entendida, ao lado da lógica, como uma forma de conhecer pela sensibilidade. Desde então, a estética se desenvolveu como área de conhecimento. Isso mesmo, e hoje é compreendida como estudo das formas de arte, dos processos de criação de obras e em suas relações sociais, éticas e políticas. A beleza ao longo da história da filosofia também é algo muito interessante. A beleza era entendida pelos gregos em sua objetividade. Essa concepção foi mantida durante toda a Idade Média e estendida em sua relação com a religião. A ideia de perfeição e beleza estiveram relacionadas à manifestação da inspiração divina. Durante o período, a arte foi utilizada como instrumento a serviço da fé. Seu principal objetivo era revelar o poder da Igreja e expandir a religião cristã. A beleza em si mesma passou a ser relacionada ao pecado. Com o fim da Idade Média, o Renascimento buscará separar-se da visão religiosa da beleza. A ideia da beleza passa a se relacionar com a reprodução mais fiel possível da realidade. O artista passa a assumir o protagonismo, sua qualidade técnica passa a ser valorizada. A beleza, entendida em sua objetividade, vai estar relacionada com as proporções, formas e a harmonia das representações da natureza. Essas características tornam-se expressões matematicamente presentes nas obras de arte. Um exemplo que a gente pode citar é o Homem Vitruviano. A produção de Leonardo da Vinci mostra a estreita relação entre a arte e a matemática no período. Definiu-se então um campo relativo às 7 artes: pintura, escultura, arquitetura, música, dança, teatro e poesia. Essa concepção de arte se mantém até os dias atuais, apesar de terem surgido novas formas de expressão artística, como fotografia, cinema, design e etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Baumgarten e a origem da estética. O filósofo alemão Alexander Baumgarten inaugurou a estética como área de conhecimento da filosofia e buscou compreender os modos de reprodução da beleza pela arte. Em boa parte, isso deu pelo fato da arte ter estabelecido como um ato de produção que pode estar associado a um valor econômico. Para atribuir um valor à obra, é necessária uma compreensão da arte que vai além do simples gosto. Baumgarten buscou estabelecer regras capazes de julgar o valor estético da natureza e da produção artística. As bases definidas pelo filósofo propiciaram que, ao longo do tempo, a arte fosse concebida para além de sua relação com a beleza. A arte passa a se relacionar com outros sentimentos e emoções, que influenciam a identificação do que é belo e de seu valor. Outros filósofos muito importantes foram Kant e o juízo de gosto. O filósofo Immanuel Kant propôs uma importante mudança no que diz respeito à compreensão da arte. O filósofo tomou 3 aspectos indissociáveis que possibilitam a arte como um todo: o público que recebe e julga a obra. Kant desenvolve uma ideia de que o gosto não é tão subjetivo como se imaginava. Para haver gosto, é necessário que haja educação e a formação desse gosto. O artista, por sua vez, é compreendido como gênio criador, responsável por reinterpretar o mundo e alcançar a beleza através da obra de arte. Seguindo a tradição iluminista, que busca o conhecimento racional como forma de autonomia, o filósofo retira a ideia do gosto como algo indiscutível. Agora iremos falar sobre a escola de Frankfurt. Um importante ponto de mudança no estudo da estética foi introduzido por uma série de pensadores da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Dentre esses pensadores destacam-se Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que, influenciados pelo pensamento de Karl Marx,
tendem duras críticas ao capitalismo e seu modo de produção. A partir desse pensamento, Walter Benjamin publica uma importante obra chamada A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Nela, o filósofo afirma que a possibilidade de reproduzir obras de arte faria com que ela perdesse sua aura de originalidade, unicidade e de exclusividade das aristocracias. Essa mudança poderia permitir o acesso à obra de arte pela classe trabalhadora, que antes estaria completamente excluída. E com toda essa volta no passado, não poderíamos deixar de falar da estética nos dias de hoje. A estética, desde sua relação com o belo entre os gregos, sua definição como área do conhecimento por Bourdieu, até os dias de hoje, vem se transformando e buscando compreender os principais fatores que levam os indivíduos a possuírem um pensamento estético. A filosofia e a arte encontram-se na estética. Muitos são os pensadores que, ao longo do tempo, fizeram essa união como modo de compreender uma das principais áreas de conhecimento e atividade humana. Hoje em dia, boa parte das teorias estéticas são produzidas também por artistas que visam unir a prática e a teoria na produção do conhecimento. É o caso de Ariano Suassuna, dramaturgo, poeta e teórico da estética. E por hoje, encerramos essa parte de história. Mas agora eu vou passar para a Marcela e o Matheus, que vou contar um pouco sobre o padrão de beleza. Nos vemos logo. O padrão de beleza também entra muito nisso. No decorrer da história da humanidade, os padrões de beleza se alternaram. Um clássico, por exemplo, é as artes renascentistas, que mostram, por exemplo, o corpo de mulheres com quadris largos, seios grandes e um ombro largo. Nos dias atuais, há uma forte valorização dos corpos magros, principalmente pela mídia, que da maioria das vezes são padrões difíceis de serem alcançados pelas pessoas. Sendo assim, a indústria da estética vem lucrando cada vez mais, procurando por pessoas que buscam fazer parte desses padrões de beleza, idealizado pela sociedade. É importante contextualizar também o que é ser padrão de beleza. O conceito dos padrões de beleza está relacionado a um conjunto de características físicas que são tidas como ideias e tornam-se modelos e a serem seguidas pelas pessoas. Esses modelos viriam de acordo com o período histórico, culturas e idade das pessoas. Nesse sentido, apesar de cada ser humano ter suas características específicas, grande parte das pessoas buscam se encaixar nesse padrão, seja para se sentir parte de um grupo, para buscar constantemente melhora a autoestima ou por pura pressão da sociedade, que também engloba um dos dois fatores, tentar fazer parte de um padrão de beleza, que muitas vezes pode ser doentio para as pessoas. Isso mostra que as pessoas não estão satisfeitas com a sua aparência, pode gerar uma grande frustração. É interessante analisar a forma como os padrões de beleza foram se alternando desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Na época do Antigo Egito, por exemplo, os padrões de beleza feminina consistiam em mulheres com os cabelos mais longos, o rosto mais simétrico, o corpo mais largo, os ombros mais estreitos. Mas agora, no Renascimento italiano, como o Matheus disse anteriormente, o padrão já era praticamente o oposto, que foi se alternando diversas vezes depois disso. É importante ressaltar a influência da mídia nisso, porque diariamente nós somos bombardeados com aquelas propagandas que têm homens e mulheres pertencentes a esse padrão de beleza. No entanto, nos últimos anos, com o aumento da discussão de pautas, é importante analisar a preocupação das empresas em trazer esses corpos mais reais para os anúncios publicitários, no intuito realmente de gerar uma maior identificação pelo público. Ainda assim, vale ressaltar que essa mudança é muito pequena e ainda há muito de ser feita. Eu vi uma pesquisa que dizia que 71% das pessoas concordam que as propagandas, de forma geral, ajudam a reproduzir esses padrões irreais de beleza. Além disso, 68% gostariam de ver diferentes tipos de corpos em propagandas. É importante ter em mente que, ao perceber esse movimento, com a preocupação das pessoas ao ver essas modelos reais nas propagandas, as empresas vêm fazendo com essa mudança um interesse financeiro. Afinal de contas, se as pessoas querem comprar em lugares que elas se identifiquem, as empresas não vão querer perder esse público, né? E os dados não mentem. 50% das pessoas afirmam que as propagandas estreladas por pessoas mais parecidas com elas podem sim influenciá-las mais a comprar algo. O Brasil é um grande consumidor do mercado de beleza e estética.
Nós sabemos que muitas pessoas recorrem a esses procedimentos para se sentirem melhores com seu corpo e aparência. E é claro que na maioria das vezes o objetivo final é que elas se encaixem nesse padrão de fato. Nesse sentido, mais ou menos, naquela pesquisa que eu fiz, 41% dos entrevistados afirmaram que fariam ou têm vontade de fazer um procedimento estético. Ainda assim, 65% daquelas pessoas têm medo dos riscos de uma cirurgia plástica ou do próprio procedimento. Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pela ESAPES, que no caso é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, afirma que 13,1% de todas as cirurgias plásticas realizadas no ano de 2019 foi no Brasil. O país liderou o ranking por 2 anos consecutivos, com mais de 11 milhões de procedimentos realizados. E com relação ao uso de maquiagem, 77% das mulheres entrevistadas têm o hábito de se maquiar. Entre elas, 68% fazem isso para se sentirem mais bonitas e 43% para mudar o visual. É importante ressaltar as consequências disso. Como eu disse, ao buscar um padrão de beleza difícil ou praticamente impossível de ser alcançado, as pessoas podem sim se sentirem frustradas. Isso porque, ao não se sentir pertencente a um grupo tido como certo, a autoestima das pessoas acaba sendo diretamente afetada. Porque na maioria das vezes, ao não se sentirem confortáveis com seus corpos, as pessoas podem até mesmo deixar de vestir certo tipo de roupa. Se sentem intimidados por não fazer parte desse padrão ou rejeitados por causa da sua aparência. Isso mostra que não pertencer a um padrão aceito pela sociedade ou tentar fazer parte desse padrão pode trazer sérias consequências psicológicas para as pessoas. E além disso, os dados daquela pesquisa comprovam isso. 41% das pessoas já tiveram problemas com a saúde mental causados pela aparência e pela autoestima. Portanto, depois de tudo isso, é possível concluir que a mídia, o ciclo social, a indústria cosmética e a família influenciam muito nesse padrão. Pessoas que diariamente tentam se encaixar em algo inalcançável prejudicam a saúde mental e podem até chegar em situações piores. E a indústria cosmética também não fica de fora disso não, viu? Visando o padrão ou muitas vezes tentando incluir as pessoas de corpos reais apenas para lucrar em cima disso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o que a gente acha disso. E quem sabe até o próximo podcast.